Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo eu gostaria de compartilhar um pensamento com você. Eu acordo muito cedo, porque eu vou levar minha filha na escola, então eu acordo 5h30. Devo estar com uma aparência até de cansado pela manhã. Mas eu estava pensando um pouco aqui em relação a algumas coisas. A nossa vida é tão corrida, ela é tão agitada com as coisas que a gente às vezes não para. Mas algumas coisas a gente é obrigado a parar. Por exemplo, em filas. Muitas vezes fila de banco, fila de mercado. E de manhã, hoje, por exemplo, eu parei numa fila de padaria para comprar pão, para comprar as coisas. E nesse momento eu comecei a refletir e a pensar nas pessoas que estavam ali na fila. Pessoas que eu vejo, às vezes nem não conheço, mas cumprimento porque a gente se encontra muitas vezes na fila da padaria, né? Ou às vezes a gente encontra na fila do mercado, na fila de um banco. São essas pessoas que a gente não sabe a história, mas tem uma história. E muitas vezes tem uma história muito bacana, muito interessante, muito legal de ouvir. E as mais simples também. Cada um tem sua história, a sua essência, até chegar ali. Por exemplo, tem uma história de uma pessoa que nasceu em 1973, no mês de dezembro, e essa pessoa, na sua infância, ela vem de família simples, e na sua família simples, todos sempre trabalhando, ela vendo como as pessoas eles se dedicavam ao trabalho para sustentar a própria família, pagar as contas. E com isso, esse menino que foi crescendo começou a trabalhar com 7 anos de idade. Naquela época podia, não tinha problema nenhum. O tempo foi passando, essa pessoa começou a trabalhar vendendo doces e salgados em locais como, por exemplo, locais assim de pessoas onde as pessoas trabalhavam, né, nas repartições, nos escritórios. E a princípio as pessoas que não conheciam, né, até saber, depois foram se acostumando com a venda do menino que todo dia ia lá e vendia os salgados e vendia os doces, e assim para poder ganhar o dinheiro para ajudar na sustentação da família. E esse menino, ele tinha a mentalidade de que ele gostaria de, na vida, conseguir ganhar dinheiro suficiente para manter a casa, para ajudar a família, e sempre pensando na questão familiar de como ajudar a família ali a crescer. Bom, tudo bem, muito interessante, mas no entanto algumas coisas não são fáceis na vida, a gente sabe, a luta é muito grande, as coisas é muito grande, e as contas não param de chegar. Então, mesmo assim, esse menino, tendo isso na cabeça, sabia que tudo era muito difícil, e a vida ensinou de que realmente precisa que a pessoa se dedique muito para poder ter as coisas, se dedicar ao trabalho, se dedicar aos estudos, nunca abandonando os estudos. Mas certa etapa da vida, esse menino foi crescendo, de 13 anos, quase com 14 anos, ele conseguiu um trabalho registrado em carteira. Como eu disse, naquela época podia, né? E foi seu primeiro e último trabalho registrado. Mas ele era muito esforçado, se dedicava bastante, então ele começou a trabalhar na produção dessa empresa, onde fazia móveis, né? E logo ele se tornou um confericista, onde ele conferia o que ia ser carregado nos caminhões, fazia as anotações, agilizava as cargas que iam para os caminhões, preparava tudo para o pessoal poder fazer. Isso na fase de 14, quase para 15 anos. Com quase 16 anos, esse menino se tornou um chefe de seção. Rápido, né? Crescendo assim. E ficou nessa empresa até quase 17 anos, onde estava já entrando na fase de servir o quartel, né, no seu exercício militar. Então foi dispensado da empresa, porque a empresa tinha muitos jovens nessa fase de idade, e pensou-se que não se compensaria ter ali então
os garotos, né, naquela faixa de idade para poder trabalhar. Mas, no entanto, ele foi dispensado da empresa, mas não desistiu. Começou a pensar que ele queria começar a empreender, a fazer coisas diferentes para poder ter. Então, ele, como eu falei, quando criança ele começou vendendo doces e salgados, ele começou a pensar em poder adquirir coisas para vender. Então, ele foi trabalhando no sentido de ganhar dinheiro para poder obter suas próprias coisas, começar a fazer com que aquilo virasse realmente capital. E nisso ele começou então a pegar salgados de outros locais, lanchonetes, etc., e começou a vender em alguns locais como a feira, pontos que tinham bastante movimento de pessoas, e logo ele começou a ficar conhecido e as pessoas acostumaram a comprar aquelas coisas que ele vendia, que eram novamente, como vendia de criança, doces e salgados. E a coisa começou a ir bem, até que ele decidiu se preparar melhor, foi fazer cursos, e até que ele se deparou com a área de informática, né? E quis fazer, mas não tinha dinheiro. Então ele conheceu uma escola de informática, né? Que na época todo mundo falava que não, que ia se formar, que não podia ser analfabeto na tecnologia. Então, como ele não tinha dinheiro, ele conheceu o proprietário de uma escola que também estava passando por um problema, pois ele trabalhava praticamente sozinho e não tinha funcionário para ajudar. E ele não podia pagar ninguém. Então esse rapaz chegou para ele e disse: olha, se você me permitir trabalhar aqui com você, você não precisa me pagar, mas eu quero aprender. Eu trabalho em troca de aprender alguma coisa. E fecharam um acordo ali, foi tudo certinho. E foi isso que ele fez. Nos horários que ele estava livre, que não podia trabalhar, no período assim entre a tarde e a noite, ele ia e se dedicava à questão de estudar ali. E o horário que estudava na escola normal, né, estava fazendo mais ou menos, acredito que a 7ª série por aí, era no horário da manhã. À tarde dedicava ao trabalho para vender os seus salgados, e à noite ia para a escola de informática para trabalhar um certo horário, e depois, quando começava as aulas da noite, ele assistia às aulas da noite e sempre acompanhando lá, trabalhando e acompanhando à distância as aulas. Muito bem, com o tempo ele foi crescendo, foi aprendendo, até que se tornou um professor de escola de informática. Se dedicou bastante, aprendeu as matérias, se tornou um professor. Bom, com o passar do tempo, essa pessoa não estava indo muito bem na sua escola, tinha que vender. Então, falando com esse menino, disse: olha, eu tenho que vender para outra pessoa, mas vou tentar deixar você aqui, vou falar para a pessoa, né? E foi o que aconteceu. O próximo dono dessa escola de informática acabou ficando com esse menino, e esse menino continuou trabalhando ali. E ele sabia bastante coisa, então ele pôde contribuir naquela questão. Mas o tempo também foi passando e ele começou a juntar dinheiro para comprar sua própria escola de informática. E foi o que aconteceu. Com o tempo ele comprou sua própria escola de informática, mas não parou de estudar. Começou a correr atrás, nos estudos estava batalhando muito mesmo para terminar. Até que ele se decidiu então que ele precisava se preparar melhor. Foi fazendo outros cursos, programação, se dedicando a essa área que se apaixonou, né? Você acaba se apaixonando pela área com que você se envolve, você se entrega e você se dedica. Mas a sua vida correndo e as coisas sempre no trabalho, trabalho, estudo, até que também veio namoro, noivado, casamento, mas não parou aí. Ele decidiu que precisava fazer algo além, né? E mesmo depois de estar casado e com uma criança pequena, depois de 2 anos de casado, ele foi e ingressou na faculdade. Conseguiu passar no vestibular da Unicamp. E lá foi então fazer engenharia da computação. Depois de 5 anos, bem estudados, bem aprendidos, ele
Ele se dedicou a fazer melhor, a apresentar-se melhor, e teve então a sua empresa, vendeu a escola de TI, vendeu a escola de informática e se dedicou à área de TI, tendo a sua empresa, tendo o seu pessoal e querendo crescer na área e se destacar. Isso lá em meados de 1998, mais ou menos, surgiu então a Bestwork, que na época era chamada apenas Bestwork Tecnologia, e hoje é a Bestwork Gestão de TI, Gestão e Consultoria em TI. Mas foi assim que começou a destacar. E hoje, depois de tantos anos aí, desde 1998, está aí. Essa história do rapaz da fila é a minha história. Você tem a sua história. É gostoso a gente poder ouvir as histórias. Eu falei muito rápido, resumi muita história. É um conteúdo muito pequenininho aqui da história. Muitas coisas aconteceram que eu não estou falando aqui, mas foi muito interessante lembrar. E nesse momento na fila eu estava refletindo até chegar ali. Os obstáculos, como já pensei em desistir em vários momentos, mudar até de ramo, mas como apaixonado em tecnologia que sou, e tendo os clientes e lidando com as pessoas nessa área, sabendo os prós e os contras, a gente acaba permanecendo, acreditando que o ideal é sempre empreender, seja em qualquer área que você tem, qualquer área que você faz. O importante é se você conseguir se destacar. Eu não sei quantas vezes você esteve numa fila e por causa disso conseguiu parar para refletir, ou o seu momento de reflexão é um outro, eu não sei, mas o importante é que você possa refletir no seu passado, refletir na sua história, e se puder, ouça a história de outros. Tem muita história interessante que eu quero depois compartilhar com vocês, mas essa é a história, a minha história, da pessoa que estava ali na fila, que no caso também era eu. E que essa história, que na verdade teve muitas lutas, muitas pedras no caminho a serem passadas, mas é um resumo dela, que na verdade fez me refletir, está fazendo eu agora vim aqui no meu escritório. Daqui a pouco eu vou estar começando o meu sistema, atendendo os meus clientes, falando com eles e podendo gerenciar as coisas. Mas graças a Deus, de qualquer forma, tudo que a gente aprende na vida é uma lição, seja ela negativa ou positiva. Mas a gente sabemos que precisamos mentalizar o nosso objetivo. Tudo começa na mente, nossa mentalização, qual objetivo a gente quer alcançar. Fica essa mensagem, fica essa dica, mas que na realidade você possa parar, seja numa fila, seja num momento na sua vida para refletir, pensar. Mas o importante de tudo é você saber aonde você quer chegar. Não dá para você pegar um ônibus ou pegar o seu carro e sair por aí sem destino e sem rumo. Você tem que saber que ponto você está e aonde você quer chegar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, que eu não sei o horário que você vai estar vendo o vídeo, mas que essa mensagem, essa dica fique aí gravada na sua mente.